Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Bom, essa semana vai ser uma semana onde a gente vai estar trazendo aulas revisionais. Nós vamos revisionar todos os conteúdos, então por isso eu peço que vocês assistam todas as aulas, já que eles vão estar relembrando aqui os conteúdos da matéria de História, da matéria de Geografia, da matéria de Português ao longo dessa semana. E para isso é muito importante que você acompanhe para fazer uma atividade avaliativa 10. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir isso fácil, fácil. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre história. A gente vem falando sobre vários assuntos em história até a gente chegar na comunidade indígena. Mas vamos relembrar os assuntos anteriores? Vamos lá? Bom, quando a gente vem falar sobre história, a gente vem falar de um estudo que a gente começa a conhecer o passado e entende o que está acontecendo no nosso presente e percebe as mudanças que ocorreram nesse passado até chegar aos dias atuais. E foi exatamente isso que nós começamos a estudar. Nós começamos a estudar sobre a arqueologia. Você lembra o que é arqueologia? Arqueologia é a ciência que estuda a vida dos povos antigos, sua cultura, sua forma de viver, a partir de restos de alimento, a partir de fósseis, a partir de pinturas rupestres. Depois, a partir de relatos, ela reúne vários tipos de fontes e documentos históricos para fazer esse estudo. E isso nos permitiu entender que a vida do ser humano nem sempre foi do jeito que a gente conhece hoje. Que teve um momento em que a história, para muitos historiadores, foi dividida. O que dividiu isso? A escrita. Um momento anterior à escrita e um momento posterior à escrita. Alguns historiadores chamam o momento anterior à escrita de pré-história e o momento posterior à escrita de história. Só aí a gente consegue entender várias mudanças. Lá na sua páginazinha do seu livro, na página 38, tem vários esqueminhas aqui que te faz relembrar e lembrar e conhecer as mudanças que ocorreram. Por exemplo, já preciso lembrar com você, as nossas primeiras comunidades eram comunidades nômades, ou seja, comunidades que mudavam facilmente, iam atrás de alimentos, iam atrás de meios de sobrevivência, né? E como isso foi possível conhecer? Como foi possível a gente ter essa certeza hoje? A partir dos estudos arqueológicos, certo? Só que aí o homem faz uma grande descoberta. E a partir dessa descoberta, você tem uma mudança na vida do homem significativa. Porque muitas vezes o homem precisava ir para as cavernas para proteger tanto do frio, do calor excessivo, quanto também para não se tornar uma possível caça. Só que aí o homem faz uma descoberta no meio desse caminho. Qual é essa descoberta? O fogo. O fogo muda essa forma de viver dos primeiros grupos humanos. Eles começam a mudar hábitos alimentares, a mudar formas de organização e tem uma contribuição muito grande para o desenvolvimento de habilidades desse ser humano. Lembrou um pouquinho? Vamos continuar? Bom, quando a gente fala disso, a gente começa a entender e começa a visualizar como era a vida deles, como esses povos registravam sua história e que foi possível, a partir da arqueologia, da gente conhecer a sua história, pelo menos um pouco. Uma das formas foi a pintura rupestre. Você lembra o que é pintura rupestre? Pintura rupestre é a pintura que eles faziam em rochas, em pedras, para estar retratando o seu dia a dia, para estar demarcando ou para estar memorizando algo que eles gostariam. Tudo bem? E aí é uma coisa que é muito interessante a gente relembrar e frisar, que nesse período a escrita não existia. A escrita foi existindo a partir do desenvolvimento de habilidades do ser humano. O primeiro sistema de escrita se chamou cuneiforme. E esse sistema de escrita veio de uma necessidade do homem de estar memorizando dados por mais tempo. Por que, tia Cris?
porque os primeiros grupos humanos viviam da agricultura. A primeira atividade econômica que a gente hoje estuda, né, que foi desenvolvida por eles quando eles começaram a deixar de ser nômade e começaram a aprender a cultivar o seu alimento, foi a agricultura. Então eles começavam a produzir muito. E cada comunidade, muitas vezes, produzia e tinha mais um determinado produto. E eles trocavam esse produto entre si. Ao decorrer dos anos, essa produção foi ficando grande. E eles começaram a ter uma moeda de troca. E precisavam guardar a informação por mais tempo. E aí veio o primeiro sistema de escrita, que é o sistema de escrita cuneiforme. Vale a gente relembrar que a escrita não chegou para todos os povos no mesmo momento, tá? Não é que todo mundo aprendeu a escrita no mesmo dia, não. Foi ao longo dos anos e a escrita foi sofrendo uma modificação. Por exemplo, o nosso sistema de escrita, ele é uma modificação do sistema de escrita grego-romano. E aí você vê como a gente escreve hoje. Se você olha no seu livrinho e vê os relatos escritos, você percebe que muita mudança ocorreu, certo? Lembraram até aqui? Vamos continuar? E aí a gente chegou a falar sobre os povos originários do Brasil. Não foi isso? A gente falou sobre os indígenas. E antes a gente chegar a falar sobre os indígenas, que era um povo, que é um povo originário desse território que hoje é o nosso país, que é o Brasil, a gente falou um pouquinho de um valor que essa população tem e a partir dele transmite seus conhecimentos e seus conteúdos, que é a tradição oral. Como os valores, como os ensinamentos eram passados antes da escrita, pela tradição oral. E isso nos dá um gancho da gente chegar nessa comunidade. Vamos falar sobre ela? A comunidade indígena, e principalmente vamos falar aqui nas comunidades que a gente estudou um pouquinho, de uma forma geral, e também do Brasil. As comunidades indígenas são comunidades ricas em diversidades culturais, em valores e em organização. E a gente percebeu que eles têm uma organização social, política, onde o cacique é o líder político, né, que ali toma as decisões para sua comunidade, para o seu povo, diante de diversas decisões e também diante das guerras. E o pajé, que é um líder religioso, um líder que muitas vezes, por conhecer, né, as ervas, por conhecer os elementos da natureza, era também um curandeiro daquela comunidade. Quando uma pessoa estava doente, ia procurar ele para estar ali sendo cuidado, sendo tratado. E essa comunidade valorizava muito essa tradição oral. Valorizava não, valoriza essa tradição oral, onde os mais velhos, com a sua experiência, ele tem um grande, né, lugar nessa comunidade. Eles são respeitados pela sua história de vida e pela experiência que ele tem de ensinar os mais novos. E aí, essa comunidade que tem diferentes valores, culturas, diferentes línguas. Quando a gente fala de povo indígena, não existe um povo indígena, existem vários povos indígenas. Alguns estudos falam que aqui no Brasil existiam mais de 1.400 povos indígenas, com diferentes línguas nativas. Muitos povos indígenas são conhecidos pelo seu tronco linguístico, tá? E aí esses povos, aqui no Brasil a gente teve Tupi-Guarani, que vem do tronco linguístico do Tupi-Guarani, do G, né, e vários outros contatos com um povo que chegou aqui. Qual foi esse povo? Os portugueses. Os portugueses chegaram no território brasileiro, né? Primeiro achando que aqui era o caminho de um rio, depois achando que aqui era uma ilha, e ao decorrer que eles conheciam o nosso território, eles perceberam a grandeza de território que a gente tinha. E o interesse deles passa a ser um interesse totalmente comercial por essas terras.
porque eles descobrem a nossa riqueza. A primeira delas é o pau-brasil. Ao decorrer do ano a gente vai conseguir e conhecer as outras. E aí os portugueses chegam aqui e têm esse contato com essas comunidades indígenas, principalmente com as comunidades indígenas que viviam no litoral, à margem ali das praias. E o que acontece com essa comunidade indígena a partir da chegada dos portugueses? Há uma diminuição considerável desses indígenas. Primeiro, devido a doenças que esses portugueses, que esses europeus traziam, e os indígenas não conheciam e não sabiam como tratar, e depois, a partir do extermínio de muitos indígenas com conflitos no contato com os portugueses. Né? Bom, isso aí é um pouquinho da nossa matéria de história, que a gente vai ver, que a gente está vendo, que a gente está relembrando, que a Tia Cris tem como dica para dar. Vocês vão receber ou receberam um cronograma e tem lá todas as páginas que a Tia Cris acabou de falar. É interessante que vocês leiam, relembrem os detalhes, façam atividade que eu vou deixar para vocês com muita atenção e tenho certeza que vocês vão brilhar, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, estude direitinho, tudo vai dar certo. Beijo!